Olá, gente. Já vamos caminhar para a aula número 2, tá? Vamos hoje conhecer mais sobre a metodologia do mapa. O que é o mapa? Na introdução eu já falei um pouco sobre, mas hoje a gente vai aprofundar mais essa prática diária que temos que ter com a palavra de Deus, tá? A gente vai relembrar agora rapidinho a aula número 1. Falamos sobre uma breve história da interpretação da Bíblia, desde da Grécia Antiga, Filo de Alexandria se converte ao judaísmo e torna a filosofia a chave de interpretação do Velho Testamento. E aí a interpretação alegórica ela salta, né, para a história da Igreja como a interpretação mais profunda do texto. E na verdade não. Na verdade a interpretação do texto ela é interpretação literal, tá? Óbvio que na Bíblia nós temos alegorias. A parábola de Jotão é uma alegoria, né? A parábola que Paulo estabelece em Gálatas capítulo 4 de Sara e Agar, representando a antiga aliança e a nova aliança também. E aí, como é que a gente faz? Existe a interpretação alegórica ou não? Existe quando a própria Bíblia faz, tá? Então, se o texto bíblico fez a análise da alegoria, então é a alegoria. O sentido, lá, na verdade, era aquele. A gente olha, por exemplo, a parábola do semeador, em Mateus capítulo 13, Jesus fala que tem a semente, tem o campo, tem o semeador, e ele vai fazendo a interpretação de cada detalhe desse, tá? Então, isso é importante. Quando a Bíblia faz essa interpretação, esse era o sentido que o autor quis dar aos seus primeiros ouvintes. Mas eu, leitor, não posso fazer isso, tá? Eu sou um leitor, já diria Gordon Fee e Douglas Stuart, eu não sou um autor iluminado, eu sou um leitor, aliás, eu não sou um autor inspirado, eu sou um leitor iluminado. Então, essa é a nossa prerrogativa. Então, feito isso, essa breve interpretação e processo medieval de uma quádrupla interpretação também não é a nossa prerrogativa, nem o racionalismo, o sentimentalismo do pós-modernismo também não, mas a interpretação histórico e gramatical, essa é a nossa perspectiva aqui nesse curso. Há uma história, uma cultura por detrás do texto, a gramática deve ser levada em consideração e o princípio da história da revelação bíblica também, tá? Então, vamos conhecer a metodologia do mapa, tá certo? A primeira questão hoje para nós aqui é para que serve um mapa, tá? Então, a metáfora é muito sugestiva. Um mapa serve para estabelecer e apontar a visão, a direção, a orientação, o caminho e um percurso. Imagine que você está numa floresta, perdido, e você olha para o sol e sabe que ele nasce ao leste, né, e se põe a oeste, e você vai apontar para o norte como o parâmetro de onde você vai partir. Então, o mapa é isso, é dizer para nós que existe um caminho, existe uma direção que a gente pode melhor se colocar como ouvinte, como aprendente de Jesus quando a gente vai ler a palavra de Deus. Isso é o mapa, tá? Essa é a metáfora que está por detrás desta metodologia de aprendizagem relacional, ok? Então, seguindo, a gente vai conhecer agora esse desenho aí que está posto, tá? Vamos entender que nós somos essas pessoas que estão aí, nós andamos no tempo Cronos, é o tempo do relógio, é o tempo de acordar, de dormir, de trabalhar, de fazer café, de ir para a academia, de lutar pelo pão de cada dia. A gente está mergulhado nesse Cronos o tempo todo. E às vezes ele nos afoga, né? Ele afoga a mim, afoga você. Muito trabalho, muita luta, mas no meio desse Cronos que a gente vai caminhando, que é o tempo relógio, nós vamos ter o tempo Kairos, que é o tempo da plenitude de Deus, né? Paulo usa essa expressão em Gálatas 4:4, e vindo a plenitude dos tempos, Kairos, é a invasão de Deus na história, o tempo perfeito. Então, no cruzamento entre o Cronos e o Kairos, Deus fala comigo, Deus fala com você através da palavra de Deus. E aí nós vamos fazer duas perguntas ao texto, todo dia, toda hora. A primeira pergunta é o que Deus está me dizendo, o que é que eu estou observando ali? O que o texto está dizendo propriamente dito?
tá? Considerando aí a interpretação histórico-gramatical. E, de um outro lado, o que eu vou fazer a respeito, né? Se Deus está dizendo que eu tenho que andar na verdade, o que eu vou fazer? Vou andar na verdade, vou procurar fazer o que é certo, tá? Essas duas perguntas se dividem num duplo momento, eu diria, tá? No primeiro momento, é o momento de meditar, é o M de meditar, é abrir o texto. Abre os meus olhos, Senhor, para ver a tua palavra, né? E no segundo momento é abrir o texto. O primeiro momento é individual, eu e Deus. O segundo momento é coletivo, eu vou partilhar isso com alguém, um amigo. Aqui na nossa comunidade a gente valoriza muito a história da prestação de contas. Então, eu tenho uma luta numa área, por exemplo, e aí eu tenho um prestador de contas, que é um amigo, é um parceiro de caminhada. Então, se Deus falou comigo que eu preciso andar na verdade, eu vou partilhar isso com esse prestador de contas ou com o meu grupo de relacionamento, tá? E aí nessa partilha vai surgir o planejamento do outro lado, que agora é um momento individual de novo. Então, eu vou planejar como eu vou andar diante de Deus e praticar esse princípio que Deus acabou de falar comigo. Então, eu posso até escrever, então eu gosto muito de recomendar isso, que você, de repente, tem um caderninho, um bloco de notas, quem sabe. Se você é mais digital, você pode utilizar o seu tablet, né, o seu celular, o seu notebook, e escrever ali passos que você precisa dar para resolver aquele problema no seu caráter que a Bíblia acabou de apontar. Né? E, por fim, avaliar. Então, o último momento coletivo. Eu volto agora para o meu prestador de contas, ou para o grupo de relacionamentos, ou para a minha própria família, para avaliar o que eu consegui vencer, o que ainda não consegui, o que ainda está em processo. Né? Então, a gente tem momentos individuais e momentos coletivos. Momento de meditar e planejar individual e o momento de abrir e avaliar é coletivo, é sempre na relação com o outro. Então, guardadas as devidas proporções dessa introdução a esta imagem, a gente vai seguir trazendo alguns fundamentos bíblicos de cada um desses momentos, tá? Vamos seguir lá. Então, meditar. O texto de Salmo 1, capítulo 1, verso 1 e 2. O salmista diz assim: Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor e nessa lei eles meditam de dia e de noite. Né? Meditar aqui é a ideia de ruminar o texto, né? De mastigar, de remastigar, de trazer o texto para dentro, de trazer a palavra de Deus para o meu coração e pensar e repensar e refletir sobre aquilo que ela está falando de dia e de noite. Talvez naquela mesma perspectiva do que Paulo diz em Filipenses 4:8, tudo aquilo que é bom, é perfeito e agradável, possa povoar a minha mente. O que você está vendo aí? O que você está ouvindo? Do que você está enchendo a sua cabeça? A palavra de Deus nos chama a todo dia a meditar na grandeza de Deus, na grandeza dos feitos de Deus na minha vida. Esse é o momento de meditar. Depois eu vou para o momento abrir. Vamos juntos para o próximo texto? Abrir. A gente vai ler Colossenses 3,16, que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. Então, é a ideia da mutualidade aqui. Ensinar e instruir uns aos outros com sabedoria. É a relação vertical, é a partilha, é a abertura. O que Deus falou comigo? O que Deus falou com você? Ele falou que eu tenho que cuidar melhor dos meus filhos. Então, eu vou abrir para alguém isso. Prestador de contas, ou meu grupo, um amigo do coração em Cristo, tá? Isso é importante. A vida cristã não é uma vida solitária, tá, gente? A vida cristã é uma vida comunitária. Eu aprendo a viver com o outro. Eu aprendo a viver com as pessoas, inclusive os que são diferentes de mim. Né? Eu abro a minha vida. Então, você não pode viver... O homem não é uma ilha, tá? Eu não sou uma ilha. Você precisa de Cristo. Eu preciso de Cristo. Nós precisamos uns dos outros. E juntos, com a palavra, podemos caminhar
e edificar uns aos outros. É isso, essa é a fé que nós abraçamos. Então, quando eu abro agora, eu vou para o terceiro momento, que é o momento de planejar. Vamos ver? Texto bíblico, planejar. 1 Coríntios 9, 27. Eu trato o meu corpo duramente e o obrigo a ser completamente controlado, para que, depois de ter chamado outros para entrarem na luta, eu mesmo não venha a ser eliminado. Né? Paulo utiliza aí a figura interessante, né, de um guerreiro que se prepara para a luta. É um processo disciplinar, né, de obrigar o corpo, de controlar os impulsos, de controlar os desejos, e tem a ver com aquilo que eu cobro do outro, eu tenho que cobrar de mim mesmo. Então, eu preciso planejar o processo de restauração em relação àquilo que Deus está falando comigo. Tá? Se Deus está falando comigo na palavra, que eu preciso andar mais próximo dele, que eu preciso servir, que eu preciso cuidar melhor da família, que eu preciso andar na sua presença e ser íntegro, como ele disse a Abraão, eu preciso planejar isso, um passo a passo do que fazer. Um dia de cada vez, um erro de cada vez, e a gente vai celebrando a vitória, mas é preciso planejar. Vamos lembrar do Salmo 1, que é preciso evitar pessoas, hábitos e lugares, tá? Isso é muito importante na nossa caminhada. Então, alguém que tem problema com alcoolismo não pode viver num bar, por exemplo. Então, você precisa planejar, fugir daquilo que é a aparência do mal, tá? Então, planeje aí o que Deus está dizendo para você que você precisa mudar. Faça um percurso, um caminho diário para vencer e vai dando um checklist aí naquilo que você vai vencendo. E aquela área que você não conseguiu vencer, pedindo ajuda e fazendo um mapa diário para conseguir vencer. E ao final, então, avaliar. É o último momento, tá? O momento de, como diz Provérbios 11, 14, sem uma liderança sábia, a nação cai. Ter muitos conselheiros lhe dá segurança. É o momento de abrir agora o coração e colocar à mesa aquilo que eu consegui e aquilo que eu não consegui. Então, tem coisas que eu não vou conseguir. Ora porque meu coração é duro, é enganoso, ora porque eu vacilei também, não cuidei, não me afastei, né, da aparência do mal. E agora é colocar na mesa para os meus amigos de caminhada. Como está a minha vida? O que eu já venci, o que eu ainda preciso vencer? Quais são as minhas grandes lutas? E essa caminhada é contínua, todo tempo. Meditar, abrir, planejar, avaliar. Meditar, abrir, planejar, avaliar. O tempo todo. E assim a palavra de Deus vai limpando a minha vida, vai fortalecendo o meu coração, aquilo que eu fazia de errado, já vou diminuindo, eu vou me aproximando mais de Deus e da sua palavra, na medida também que eu vou caminhando com amigos, parceiros de caminhada, meu grupo de relacionamento. Então, o mapa não nos permite viver só no Evangelho de Jesus. Você precisa de gente, eu preciso de gente. Tá? Então, essa é a nossa metodologia de aprendizagem relacional. Desafio você a aplicar isso na sua vida todo dia. Se você não faz parte de um grupo de leitura, entra aí no Instagram da IBC, pede lá um grupo de leitura para você participar. Hoje, quem sabe, é o dia de começar, tá bom? Então, um abraço e vamos aí para a próxima aula para a gente aplicar tudo isso de forma prática, tá bom? Até a próxima.